Olá, bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, na presença da gloriosa graça e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos meditar em algo de extrema importância para a vida cristã, sobre o Espírito Santo como pessoa. E a doutrina da Trindade, sabe? A começar pelo uma pergunta muito importante. O Espírito Santo é uma pessoa? Sim. A resposta é sim. O Espírito Santo é uma pessoa divina. A terceira pessoa da Trindade. Muitas vezes, por causa do nome Espírito, as pessoas pensam que ele é apenas uma força ou uma influência de Deus. Mas a Bíblia revela claramente que o Espírito Santo tem características de uma pessoa, como vontade, sentimentos, inteligência e ação. Veja o que diz as Escrituras. Ele pensa e conhece. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, disse Paulo lá em 1 Coríntios 2:10. Ele tem vontade própria. Veja, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:2, Paulo falando o tempo todo ali. Ele fala e ensina, o Espírito Santo fala e ensina. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, vos ensinará todas as coisas. João 14:26, confira. Ele pode ser entristecido. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Está lá em Efésios 4:30, que Paulo fala. Esses trechos mostram que ele não é uma força impessoal, mas sim uma pessoa com emoções, com inteligência e com propósito. E mais, ele habita em nós, fala conosco e nos guia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é Deus? E a resposta é sim. O Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai e o Filho, ele é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Atributos que só pertencem a Deus. Veja exemplos. Olha o que Pedro. Você lembra de Ananias e Safira? Pedro confrontando Ananias disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, do 3 ao 4, leia. Pedro claramente iguala mentira ao Espírito Santo com mentira a Deus. Isso confirma que o Espírito Santo é Deus. Agora falemos da Trindade. Um só Deus em três pessoas. E é verdade que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Sim, muitos dizem, não tem na Bíblia. Não, não tem, mas ela está intrínseca. A Trindade está intrínseca em toda a palavra, do início ao fim. Mas, sabe, a Trindade significa que existe um só Deus, mas este único Deus subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja o exemplo lá no batismo. Tem coisa mais clara do que essa? No batismo de Jesus, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, em forma de pomba, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Mateus 3:16-17. Confira. Aqui estão três pessoas presentes ao mesmo tempo. O Pai, que fala do céu, o Filho, que está sendo batizado, e o Espírito Santo, que desce como uma pomba, em forma de pomba. E a fórmula do batismo. Veja a fórmula que Jesus falou. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que falou, Mateus 28:19. Por que isso é importante? Porque conhecer quem é o Espírito Santo nos ajuda a depender dele, a honrá-lo, a ser guiado por ele.
Jesus prometeu o Espírito como o outro Consolador, está lá em João 14,16, o que significa que ele viria continuar a obra de Cristo em nós. Ele convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. João 16,8. Ele nos guia à verdade, nos consola, nos fortalece, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,26. Queridos, amados, o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, não sem forma, sabe? Mas é Deus habitando em nós, consolando, ensinando, convencendo e guiando. Ele nos aproxima de Cristo, glorifica Cristo e nos prepara para o dia da redenção. Seja íntimo do Espírito Santo, fale com Ele, peça a sua direção, permita que Ele governe sua vida. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Fica na paz, tenha mais um dia de vitória. É em Cristo, com Cristo e por Cristo, no Espírito.